evangelista Janilson. Maravilhoso Deus, eterno Pai Celestial. Pai, nesta noite bendita que o Senhor nos concede o privilégio da gente poder chegar até aqui na Tua casa, Senhor. E Deus, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que os nossos corações possam arder, ó Pai, na confiança de que o Senhor está conosco aqui presente nesta hora, e que nós possamos Te conhecer, ó Deus, no partir do pão, que é a Tua palavra. Este pão será partido nesta noite para cada um de nós, Senhor, para alimentar a nossa alma, para saciar a nossa sede, para Deus nutrir a nossa fé, ó Pai, com os nutrientes espirituais, para nos fortalecer e assim continuarmos, ó Deus, com fé, com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo, neste caminho glorioso, vencendo, Pai, porque o Senhor está conosco e o Senhor é vencedor e contigo nós somos mais do que vencedores. Deus, perdoa os nossos pecados e concede a bênção nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Graças a Deus. Bom, eu gostaria de ler a Bíblia no livro de São Tiago, primeiro livro de Tiago, logo depois de Hebreus. Vamos meditar um pouco a respeito de Jesus Cristo, homem. Ele foi tentado e venceu as tentações. No culto de jovem nós ouvimos um destaque da irmã Diana, não foi com todas essas palavras, mas ela disse, eu creio que assim, que nenhum homem foi mais tentado que Jesus Cristo. Nenhum homem. E também nenhum homem foi mais vitorioso do que Jesus Cristo. Amém? Ele venceu as tentações, porque era Deus nele. Vamos ler. É o capítulo 1 de Tiago. A partir do verso 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando a cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Ou seja, as tentações são para produzir paciência em nós. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completos, sem faltar em coisa alguma. A tentação gera paciência, para que a paciência nos mantenha perfeito no caminho do Senhor e vencendo as tentações. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lança em rosto, e ser-lhe-ei dada sabedoria para vencer a tentação. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Vamos pular para o 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, provação e tentação,
quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Amém. Assentai-vos. Que o Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura de sua palavra. Veja aqui o verso 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Provação e tentação são coisas diferentes. Tentação, o diabo tenta. Provação, Deus prova. Deus nos prova, o diabo nos tenta. O diabo nos tenta para nos enfraquecer. Deus nos prova para nos fortalecer. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O diabo, ele nos tenta para nos derrubar. Deus nos prova para nos erguer, para nos levantar, para nos posicionar na hora da tentação. O diabo, ele nos tenta para nos corromper. Deus nos prova para nos aperfeiçoar, para que sejamos perfeitos, assim como Ele é perfeito. O diabo, ele nos tenta para nos colocar dúvidas. Deus nos prova para acrescentar a nossa fé. A fé perfeita, a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo, ela está em nós. É por isso que nós sofremos provações vindas de Deus. A tentação, ela nos afasta de Deus. A provação nos aproxima dele. A tentação, ela é maligna, a provação, ela é santa. A tentação nos torna maus, deixa a gente com um espírito mau, rebelde, mas a provação, ela nos santifica, ela nos aproxima de Deus, porque nós sabemos que é Deus na causa. E Jesus Cristo, ele foi tentado, como homem, ele foi tentado, de todas as formas. Vamos ler um pouco aqui, se você puder acompanhar na sua Bíblia, você acompanhe. Em Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus Cristo. Veja como isso é edificante para nós, isso edifica a nossa alma. Então, o verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Deus abençoe o irmão Camilo, eu esqueci de saudar. Deus abençoe, precioso irmão, que está conosco pela conexão. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Veja que nós somos ensinados que quando nós vemos na Bíblia a palavra Espírito, Deus, com letra maiúscula, aquilo se refere à deidade, a Jesus Cristo. Então esse Espírito aqui que está dizendo é o Espírito Santo, que é Pai de Jesus. O Espírito Santo é Pai de Jesus, amém? Que privilégio é a gente saber disso. Você sabia que aqui nessa cidade de Maracanaú,
É só você que sabe disso, que o Espírito Santo é Pai de Jesus? Você já pensou se isso fosse dito dentro de uma denominação? Seria feriado amanhã. Porque isso é um privilégio muito grande, irmão. Isso é revelação. Você tem a revelação de que o Espírito Santo é o Pai de Jesus Cristo. Para ser tentado pelo diabo. Não foi por outra coisa, foi pelo diabo. Jesus Cristo, o Espírito Santo, enviou seu Filho ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Pai de Jesus enviou ele. Que segurança é isso? Pai de Jesus Cristo, o Espírito Santo, levar ele ao deserto para ele ser tentado. É porque ele confiava no seu Filho. Quando Deus permite que você sofra uma tentação, é porque Ele confia em você, e aquela tentação já passa a ser uma provação de Deus, na qual vai te edificar. Se você resistir ao diabo, naquela tentação, ela vai se tornar uma provação de Deus, e ela vai te edificar. Ela não vai te afastar de Deus, ela vai te aproximar de Deus. Aí a gente pula para a mesma escritura lá em São Marcos. Vamos na ordem. São 3 escrituras falando a respeito disso. São Marcos, o capítulo 1. Veja bem, o 12, verso 12. E logo o Espírito Santo, o impeliu para o deserto, e esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás. A gente entende que Jesus Cristo, ele passou 40 dias, consequentemente 40 noites no deserto, porque ele não voltava para casa durante a noite. A gente entende que ele passou os 40 dias ali e logo depois foi tentado pelo diabo, as 3 grandes tentações que nós sabemos. Na fome, transforma essa pedra em pão, né? Pelo poder, os anjos darão ordem a teu respeito, e também, se prostrado me adorares, não tentarás o Senhor teu Deus. A gente já lembra dessas 3 tentações, mas ele passou, foi 40 dias, 40 dias sendo tentado pelo diabo. O Espírito Santo deixou Jesus 40 dias na mão de Satanás, para ser tentado. Ele venceu. Ele venceu. E estava com as feras, e os anjos o serviam. Veja bem, ele ali no deserto, 40 dias sendo tentado na mão do diabo, não tinha quem o desse um prato de comida. Na hora que ele mais precisou de um Pedro, com uma espada na mão, para ir lá cortar a orelha do diabo, Pedro não estava lá. Quando ele precisou de Marta, de Maria, quando ele precisou de seu amigo amado Lázaro para lhe sustentar, ele não estava lá na hora daquela tentação. Deus o deixou sozinho. Irmão, há batalhas que nós temos que travar e vencer sozinhos. Porque nós temos que crer, nós temos que ter essa fé de que Deus, Ele é conosco, e Ele nos dá vitória, porque Ele disse que estaria conosco e em nós. Nós temos que ter essa confiança. E ele sendo tentado ali, agora a gente pula lá para Lucas, no capítulo 4. Veja só, e Jesus cheio do Espírito Santo. Olha só que coisa maravilhosa. O Espírito Santo, o Pai de Jesus, mandou ele para o deserto, deixou ele na mão de Satanás para ser tentado, mas primeiro o encheu com o Espírito Santo. Ele disse: Jesus, espera aí que eu vou me derramar em ti e vou te levar para ser tentado, para quando tu seres um vitorioso, tu seres provado diante de mim e não ser reprovado. Então, irmão, a gente tem que ter essa confiança de que quando Deus, Ele nos permite que o diabo nos tente, Ele já nos encheu com o seu Espírito,
para que a gente vença o diabo. Tem uma escritura em São Tiago, capítulo 4, versículo 7, ela diz assim, a gente usa muito, o mundo inteiro ela usa bastante essa escritura que diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só que antes desse resistir tem uma vírgula. Se você for olhar, tem uma vírgula antes. E antes dessa vírgula tem uma frase que diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus. Então não tem como a gente resistir, a gente vencer uma tentação, sem antes a gente se sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É quando Deus nos enche, é quando Deus nos dá graça através do seu Espírito Santo, nos concede este poder, essa fé de que Ele não nos abandona, de que Ele está conosco em mesmo a tentação. É nessa hora que Deus nos dá graça para vencer a tentação, para vencer a Satanás e dizer: vai-te, Satanás, porque o meu Deus é comigo e eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Você não me vencerá. Você tem que entender que o diabo, ele está com a espinha dele quebrada. Deus, Jesus Cristo, quebrou a espinha dele ali no Calvário. Quando ele pensou que ele tinha vencido Jesus Cristo, o homem, ali no Calvário, pronto, agora eu derrotei quem faltava eu derrotar, agora ele está morto, ele está crucificado, eu venci agora. Mas quando ele se espantou, lá está, ó, na porta: ei, Satanás, me dá a chave da morte, do inferno, e solta todos esses que estão encarcerados aí, porque eu sou o Senhor do céu, e até no inferno eu sou o Senhor. E se não bastasse, eu também sou o Senhor na terra e no fundo do mar. Porque ele colocou Jonas lá dentro do peixe, para que Jonas o adorasse, para provar que ele é Deus no céu, Deus na terra, Deus no inferno e Deus no fundo do mar. Aleluia! Glória a Deus. Deus é Deus. E você faz parte dele. Você estava nele desde antes da fundação do mundo. Você tem que entender que por mais que Deus tenha criado outras coisas, Deus criou os céus, Ele criou a água, Ele criou a terra, e depois veio o homem. Você tem que entender que o primeiro a ser criado foi você em seu pensamento. Foi por isso que Ele fez essas outras coisas, para meu benefício. E que coisa tão boa é nós saber que nós estávamos nos eternos pensamentos de Deus. Por isso ousamos bater no peito: eu também sou eterno. Porque a palavra de Deus, o pensamento de Deus não é como um pensamento humano. Se Deus pensa, Ele tem que se cumprir. Quanto mais quando Ele fala, irmão. Só de Deus pensar já tem que se cumprir. Imagine quando Deus fala. Deus, Ele nos deu milhares de promessas. Ele falou através dos seus profetas. Ele tem falado até hoje. Amém. Ele cumpre. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Teve fome, e não teve quem o alimentasse. Que coisa ruim é estar na mão de Satanás, irmãos. É ruim demais. É ruim demais a gente estar na mão do diabo. Que Deus nunca permita que isso aconteça conosco, mas se for preciso, Deus dará a vitória, Ele nos dará a via de escape. Da mesma forma que Ele nos dá a tentação, Ele nos dá a via de escape. 1 Coríntios 10: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus,
que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape. Aleluia! Com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Davi sabia o que era estar na mão do diabo. Quando ele levantou o censo de Israel, que ele começou a numerar Israel, ele viu que ele tinha feito uma coisa errada. Deus falou: olha, diga para Davi que ele errou. Eu vou dar 3 opções para ele: ou ele cai na mão dos homens, ou ele cai na mão do diabo, ou ele cai na minha mão. Jesus Cristo não teve essa escolha. Ele caiu na mão do diabo. Ele não caiu na mão do homem e nem na mão de Deus. Deus colocou ele na mão do diabo. E Davi ali, ele viu que o diabo, ele era cruel. Ele disse: não deixe que eu caia na mão do diabo, nem na mão dos homens, porque ele fugia demais dos homens. Ele fugia com medo dos homens pegarem ele, dizimar a vida dele. E a gente vê ali Deus, o diabo e o homem, os 3 espíritos. O espírito do diabo, ele não tem misericórdia de ninguém, mas ele tem respeito, porque ele só entra onde Deus permite. Veja bem isso aqui. O espírito do diabo, ele não tem misericórdia. Aonde ele entra, ele deforma. Ele deforma. Como nós vimos aqui, a tentação, ela deforma. A provação nos transforma. E Davi não quis cair na mão do diabo de jeito nenhum. Nós vemos que o diabo, ele tem respeito. Ele só entra onde Deus permite com Jó. Ele foi pedir permissão para Deus para tentar Jó. Ele disse: olha, teu servo é assim, assim. E olha que foi Deus quem disse assim: tu viste meu servo Jó? Como que dizendo: eu vou provar o meu servo agora. Tu pode ir lá tentar ele. Aí o diabo começou a indagar com Deus e disse: mas tu dá tudo para ele? Então vai lá. Quando o diabo entrou na vida de Jó, ele destruiu, ele deformou. Mas ele só foi com a permissão de Deus, até onde Deus permitiu. Já o homem, o espírito do homem, ele é mau. Ele é pior do que o espírito do diabo, porque ele não tem respeito e também não tem misericórdia. Mas isso daí já fica para outra ocasião. No entanto, o Espírito de Deus, ele tem respeito e tem misericórdia. Por isso Davi disse: que eu caia na mão de Deus, porque eu sei que o Senhor tem misericórdia. Ele já tinha visto isso aqui, irmãos, que com a tentação dará também um escape. Ele já tinha visto isso daqui. E quando Jesus mais precisou, não tinha ninguém quem o pudesse ajudar. Mas ali era Deus homem, sendo tentado. Foi preciso, irmãos, foi preciso. A gente vê em Hebreus no capítulo 4, versículo 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Jesus, ele foi tentado em tudo. Não pense que a tentação que eu e você sofremos foi diferente da de Jesus. Ele sofreu até mais tentações do que nós sofremos, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono de graça, para que possamos achar graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça,
a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando nós confiamos nesse sumo sacerdote, Jesus Cristo, homem, na qual ele foi tentado e ele foi vitorioso também, Deus, ele nos dá graça na hora da tentação. Ele nos dá graça no tempo oportuno. Nós estamos ou não estamos vivendo no tempo oportuno agora? O tempo oportuno da graça para nós. Através dessa graça, irmãos, são tantas coisas que nos afastam de Deus. Mas nós temos aqui, irmão, nós temos um arsenal aqui. Nós temos uma espingarda de 2 canos aqui, olha. Nós temos, irmão Camilo, aquela inferência que o irmão Camilo fez aqui, que quando a gente está seguro em uma coisa, só com uma mão é uma força, mas quando você segura com as duas, a coisa é diferente. Aí você pode sair cortando a tentação, sai cortando a enfermidade, sai cortando os problemas com a fé, com a espada, irmão. E não é só uma mão, são as 2 mãos. Só com uma mão não dá, tem que ser as 2. Eu gostaria de ler aqui um parágrafo. Como poderei vencer? Parágrafo 104. A tentação era para ele, para Jesus. Vocês sabem disto? A Bíblia diz que ele foi tentado em todos os aspectos, como nós somos, ainda sem pecado. Ele foi tentado em bebida, ele foi tentado por mulheres, ele foi tentado por tudo que pudesse ser tentado. Ele foi tentado por tudo que somos. Ele era um homem. E mesmo assim você não podia encostar o dedo nele. Sim, Senhor. Vencer as tentações significa reconhecer o diabo em cada uma de suas armadilhas. Para você vencer o inimigo, o irmão Brana fala isso. Na época que ele lutava boxe, ele tinha que estudar o adversário dele. O diabo lhe conhece, irmãos. E ele não brinca de ser diabo. O diabo, ele é diabo. E você também, nós não temos que brincar de ser filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos Deus conosco. Quando ele vier seriamente, olha, eu sou Satanás, eu sou o diabo, vai-te, Satanás, porque eu sou o filho de Deus. Eu sou o filho do rei. E tenho a palavra comigo, tenho a palavra ao meu favor. Não só o pensamento, mas a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem que o diabo não existe, é simplesmente o pensamento. Não creia você assim. Há um diabo verdadeiro. Ele é simplesmente tão real quanto você é. Qualquer pessoa é um verdadeiro demônio. E você deve reconhecê-lo como sendo real. Você deve saber que ele é um diabo, e então, ao mesmo tempo, você o reconhece e sabe que ele é o diabo, e ele está contra você. Então, para vencer, você deve reconhecer que Deus em você é maior e mais poderoso do que o diabo é. É da mesma forma que, tão certo como existe o diabo, existe Deus, irmão. Assim como existe o diabo para nos tentar, existe Deus para nos livrar da tentação. Que aquele que está em você já o venceu. Ele venceu ele ali na cruz do Calvário, e por sua graça você é mais do que um parceiro para Deus. Aleluia, amém. O irmão Brana fala, aí está, o Deus que está em você é maior do que aquele que está nele, no diabo. O Deus do mundo não é tão grande como o Deus do céu que está em você. Aleluia.
recordem, Jesus nos mostrou como isto é feito. 40 dias de tentação. Ele foi tentado mais do que qualquer homem pudesse ser tentado. Na tentação de Jesus Cristo, agora observem, ele nos mostrou como isso é feito. Vejam, ele nos mostrou através da palavra. Foi assim que ele fez isso, pois ele era a palavra. Se habitas em mim e minhas palavras em vós, você está de volta para a palavra outra vez, a palavra da promessa. O que é a palavra da promessa para cada cristão? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Essa é a palavra da promessa. Então, como eu venço? Não eu. Como é que nós vencemos a tentação? Não somos nós que vencemos, irmão. Não eu, mas a palavra que está em mim. Aleluia. Em minha palavra em vós. Então, simplesmente peça o que desejares. Simplesmente continue tentando. Prossiga, vá em frente. Continue. Seja forte. Você chegará em cima tão certo como qualquer coisa. Vê você tem que chegar ao topo. Aleluia. Você tem que chegar ao topo. Jesus nos disse como fazê-lo. Ele venceu. Vencer significa suportar a prova. Isto é certo, como todos os velhos santos fizeram, como Jesus fez, no meio de todos os seus inimigos, ele suportou as provas. Em tudo que ele era provado, ele suportava aquilo, na própria presença da enfermidade, e ele, sendo o Messias, ele os curou. Aquilo era uma prova para Deus, os enfermos, para Jesus, e ele os curou. Na presença da morte, ele trouxe isto de volta à vida. Aleluia! Na presença do Calvário, sua própria morte, ele a derrotou ao entregar-se a si mesmo, porque pela palavra disse: destruireis este templo e em 3 dias eu levantarei. Assim disse a palavra, veio. E na presença da morte, ele a derrotou. Ele venceu a morte. E na presença do inferno, ele derrotou e venceu o inferno, sim. Na presença da sepultura, ele venceu a sepultura. Aleluia. Tudo isso que Deus venceu, nós também venceremos. Porque tudo pela palavra e humildade. Oh, que coisa! Lá está o homem verdadeiro. Aí está um para você tirar o seu exemplo. Vê? Ele derrotou tudo e venceu. Aleluia! Ele venceu. Já finalizando, uma professora de escola dominical chegou com o irmão Brana e disse assim: irmão Brana, Jesus Cristo foi somente um homem. Ele não é tudo isso que vocês estão falando. O irmão Brana disse: não, ele foi Deus em carne, a deidade. Ele foi Deus. Ele disse: não, eu vou lhe provar pela Bíblia de que ele foi só um homem. Você está pronto, irmão Brana? Ele disse: ó, eu estou pronto. Ela disse assim: veja bem, e Jesus chorou. Ele disse: mas o que é que tem a ver isso? Como homem, Jesus chorou. Mas diante da sepultura de Lázaro, aquilo não era mais somente um homem. Como homem, ele derramou lágrima, mas quando ele disse Lázaro, saia para fora, aquilo já não era mais um homem, aquilo era Deus. Como homem, ele sofreu, ele teve fome, na tentação ele teve fome, mas como Deus, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, e alimentou mais de 5.000. Como homem, ele foi crucificado e derramou sangue na cruz do Calvário, mas como Deus, ele ressuscitou e nos tem colocado nessa eternidade através da sua morte e ressurreição ali na cruz do Calvário. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia que ele é poderoso para te livrar de todas as tentações. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.